Bom, eu coloquei aqui a explicação de como estará acontecendo, né? A gente vai ter a abertura da fita, nós vamos precisar de enzimas para separar as duas fitas originais, vamos ter que ter a quebra, basicamente, das ligações de hidrogênio, nós vamos ter que ter um primer, um iniciador do processo, que nós vamos ter, basicamente, um fragmento de RNA que vai se encaixar na molécula de DNA, para depois a molécula passar por ação da polimerase. E a polimerase, que nós temos aqui em vermelhinho, é ela que vai fazer, basicamente, o encaixe dos novos nucleotídeos nas fitas originais. Então, percebe, primeiro nós temos que abrir a fita de DNA, colocar um RNA, um primer, um iniciador do processo, e aí a polimerase começa a trabalhar. Depois que a polimerase trabalhar, nós vamos ter que fazer o quê? Fechar essa fita. Então, essa fita, novamente, ela vai ser fechada. E aí nós temos as novas fitas de DNA. Percebe, então, temos o filamento original e a fita nova, em amarelinho. Aqui, no caso, a fita original em preto e em amarelinho a fita nova. Eu quero que você dê uma olhada nesse videozinho agora que eu vou estar colocando para você. Percebe? Eu vou ter uma enzima para separar inicialmente as fitas, que é a chamada helicase. Nós vamos ter todo um sistema proteico para poder fazer a ligação que nós vamos ter do primer. E aqui percebe a polimerase trabalhando, encaixando os nucleotídeos. Percebe? 3 ligações, 2 ligações. E lá está, então, a primase, que é uma enzima que instalou aqui o RNA primer. E agora percebe, vai vir a polimerase e vai começar a encaixar os nucleotídeos novos nas fitas de DNA originais. Essas enzimas, como nós temos fitas opostas, basicamente todo o sistema enzimático é um pouquinho diferente. Na fita guia, nós vamos ter a polimerase indo no sentido normal. Porém, a fita ao contrário tem um esquema diferente. Ela vai ter que ser montada aos pouquinhos. Então, a gente vai ter basicamente fragmentos de DNA que são montados. Esses fragmentos depois devem ser agora unidos. Esses fragmentos aqui de DNA, basicamente, que estão sendo colocados, basicamente serão chamados de fragmentos de Okazaki. Isso geralmente não é cobrado no ensino médio, mas no ensino superior a gente acaba aprofundando um pouquinho mais. Então, esses trechos aqui, montados aos pouquinhos, precisarão da DNA ligase depois para poder unir, basicamente, os fragmentos de DNA. Cada molécula formada, agora com uma fita original e uma fita nova, estará esperando agora o processo de divisão celular para cada molécula dessas e para uma das células. E quais são os tipos de RNAs existentes em uma célula? Os RNAs que nós trabalhamos realmente são 3, mas existem 5. O RNA mensageiro, o RNA transportador, o RNA ribossômico, o RNA transcrito primário, que ele é passageiro, e o RNA pequeno nuclear, que vai trabalhar no processo de splicing. O RNA mensageiro, que compõe basicamente 5% da totalidade de RNA existente, ele tem uma cadeia simples, linear, e ele tem o papel de transportar a informação genética, a informação do DNA, para o local da síntese proteica, que se dará nos ribossomos, ou lá no retículo endoplasmático rugoso. O RNA transportador, esse tem o papel de levar os aminoácidos para a síntese proteica. Vamos ver depois na aula de síntese proteica como é que eles trabalham, mas o papel dele é fazer isso, levar aminoácidos para o processo de síntese. Eles compõem a quantidade total na faixa de 15%.
E o RNA ribossômico, esse é constituinte dos ribossomos. Esse está mais ou menos uma proporção de 80%, basicamente, de todo o RNA presente em nossas células. O RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico, esses são os funcionais mesmo. O RNA transcrito primário, como eu falei, ele é momentâneo, ele é passageiro, ele só vai servir para nós produzirmos o RNA mensageiro. O transcrito primário, ele vai ser fatiado e o que sobrar dele será chamado de RNA mensageiro. E o RNA pequeno nuclear trabalhará no processo de splice. Aqui novamente vemos os 3 tipos de RNAs que nós precisaremos trabalhar na síntese proteica: o mensageiro, o transportador e o RNA ribossômico. Todos os tipos de RNAs serão produzidos a partir de um processo de transcrição, que veremos a seguir. O que é a transcrição do RNA? É a produção de moléculas de RNA, com diversas funções. Nós temos RNAs mensageiros, nós temos RNAs transportadores, nós temos RNAs ribossômicos. Então, nós vamos encontrar basicamente 3 tipos de RNAs. Então, para que a célula possa fazer este RNA a partir de uma fita de DNA, nós precisaremos abrir a fita de DNA para poder copiar o trecho que você quer. Se a célula precisar fazer uma proteína, ela vai copiar o trecho que ela precisa. Vale a pena a gente citar aqui apenas uma das fitas do DNA que servirá de molde. É a fita que a gente chama de 5' 3'. Apenas uma das fitas servirá de molde para a produção da molécula de RNA mensageiro. A outra fita não será transcrita. Como percebemos aqui, abrimos a fita de DNA e fazemos o RNA a partir de uma fita apenas. A outra fita não será utilizada no processo. Na transcrição do RNA também existe todo um sistema enzimático para acontecer. A abertura da fita de DNA, a cópia do RNA, é tudo sistema enzimático. A enzima que trabalha no encaixe de novos nucleotídeos para a formação do RNA se chamará RNA polimerase. E aqui nós vamos perceber o seguinte grupo de ligações. A adenina agora gruda com uracila e a guanina continua grudada com a citosina. 2 ligações de hidrogênio entre adenina e uracila e 3 ligações de hidrogênio entre guanina e a citosina. Ao final do processo de transcrição, o RNA se desprenderá do DNA e irá exercer sua função lá no citoplasma. Lembrando que esse processo de transcrição acontece no núcleo de uma célula eucariótica. Os 2 filamentos de DNA agora vão se unir novamente por meio das ligações de hidrogênio. Tá, e até quando? Até quando precisar novamente de RNAs para a gente poder continuar as funções celulares. Então, o DNA abre e fecha toda hora. Ele vai abrir, copia RNA e depois fecha novamente. Então, isso é um processo contínuo de acordo com a necessidade da célula. O que é o splicing? Bom, o primeiro RNA que é copiado não é diretamente o RNA mensageiro. Nós temos no DNA uma sequência de genes que serão utilizados, enquanto que outros não. A gente vai chamar de sequências codificantes e sequências não codificantes. As sequências codificantes do DNA chamaremos de exons. São as que realmente serão utilizadas na formação do RNA mensageiro. As sequências que não serão utilizadas serão chamadas de introns. Não é que elas não são utilizadas, é que na formação do RNA mensageiro elas serão retiradas. Então, quando nós fazemos a primeira cópia, o primeiro RNA
será chamado de RNA transcrito primário ou RNA heterogêneo nuclear. Ele foi formado a partir de sequências codificantes e sequências não codificantes, que aqui nós temos as codificantes exons em verde e em rosa os introns, sequências não codificantes. Após a cópia, após a formação do RNA primário, o RNA transcrito primário, acontecerá todo um processo enzimático onde haverá o corte dos introns, sequências não utilizáveis, e os trechos que sobraram, que são os exons, eles encaixarão, eles colarão entre si. Agora, este RNA formado por apenas exons será chamado de RNA mensageiro. Então, fiquem ligados, porque os vestibulares, as provas hoje já estão cobrando isso. Então, você abre, copia um RNA. Este RNA chamado de transcrito primário contém trechos codificantes e não codificantes para a proteína. O splice nada mais é do que cortar os trechos não codificantes e colar. Este RNA agora, formado apenas por exons, apenas por sequências codificantes, será chamado de RNA mensageiro, que vai ser utilizado, então, na síntese proteica. Perceba nesse vídeo a seguir. Vamos perceber, nesta molécula, em azulzinho, os chamados exons, e em amarelinho, os chamados introns, regiões codificantes exons e regiões não codificantes introns. Copiamos tudo, a transcrição, RNA transcrito primário. Porém, nós não precisamos das sequências não codificantes. Então, haverá todo um sistema enzimático dentro do núcleo para fazer o quê? Para cortar o intron. E o sistema enzimático trabalhará basicamente no corte deste intron. Temos agora a colagem dos exons. Lá está o RNA mensageiro. É este RNA que trabalhará, portanto, na síntese proteica, que é a próxima aula que nós teremos. Beleza? Espero que tenham aproveitado e até a próxima.